Eu não sei você, mas eu me sinto em clima de retiro mesmo. É muito gostoso louvar ao Senhor pela manhã, não é? Em- Juntos, né? Juntos, como família, né? Como corpo. Queridos, eu gostaria de apresentar, na verdade, né? Anunciar ou chamar à frente um grande amigo, né? Na verdade, ele e a família dele são muito queridos, amigos de coração. Já há alguns anos, né? E ontem à noite eles puderam conhecer a Rebeca depois da meia-noite, né? Que é quando a Cinderela, quando a carroça vira abóbora, né? Quando a criança passa da hora de dormir, você sabe como que é, né? O Gremlin aparece, tudo se transforma. Mas eles são muito amados, chegaram ontem de Rio Preto, né? 8 horas de viagem, mais ou menos. Mas eles vieram com todo o coração para ter esse tempo conosco. Então, o Lelo vai começar, vai dar a primeira mensagem para nós. Abra seu coração, tá bom? Para aquilo que o Senhor quer ministrar através da vida dele. O pastor Lelo, ou o pastor Marco Aurélio, como você quiser. Vem cá, Lelo. Ele é alguém que eu admiro muito pelo modo que Deus abençoou ele, né? Ele tem assim um pensamento muito aguçado, é muito lógico, é muito coerente, e eu admiro demais essa característica dele. E eu acredito que vocês vão poder conhecê-lo um pouquinho melhor e entender o que eu quero dizer. Lelo, é um prazer ter você conosco. Obrigado. Olá, bom dia. Tá bom? É prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a recepção de todos. Obrigado pelo cuidado com a minha família, com a nossa chegada. Obrigado pela preparação do quarto e tudo mais. De alguma maneira, todos vocês são responsáveis por isso, né? A igreja ela é dividida em ministérios, enfim, pessoas que ajudam em determinados lugares, setores, mas a verdade é que é um corpo, né? Então todos participam de alguma maneira. Então, muito obrigado a todos. O Celso me convidou, mas ele me convidou sem me falar o livro que ia ser ensinado. Depois que ele foi revelar o livro. E o livro que ele escolheu foi Tiago, e é um livro bastante difícil, pelo menos na minha cabeça eu tenho um pouco de dificuldade de organizar esse livro. Então eu vou tentar na manhã de hoje trabalhar a questão da introdução e vou tentar trabalhar ela da maneira, primeiro com informações e depois tentando sugar algumas coisas dessas informações para tentar facilitar para os outros que ensinarão o texto, né, a trabalhar ele de maneira que fique mais clara. Eu queria, antes da gente começar, orar por esse momento da introdução. E então vamos orar. Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer a Tua Palavra. Nós sabemos que o homem natural não busca as coisas espirituais e por isso nós te louvamos porque o Senhor nos achou perdidos, nos trouxe para si, nos atraiu com amor e hoje nós estamos aqui porque amamos o Senhor, mas como resposta ao que o Senhor fez por nós, como resposta ao teu amor. Então nós te agradecemos, Pai, por ter gerado em nós um novo nascimento e ter feito com que a tua palavra seja desejável ao nosso coração. Por isso, Pai, que ela seja de fato, como o Tiago trabalha aqui, um espelho para nós, que ela nos ajude a enxergar as nossas imperfeições, imaturidades, os nossos defeitos, e que ela possa nos limpar, nos purificar
e operar poderosamente a transformação que o Senhor tanto deseja no nosso coração. Assim nós oramos em Cristo Jesus, amém. Bom, como o Celso disse, vocês podem me chamar de Lelo, esqueçam o pastor, esqueça o Marco Aurélio, porque só minha mãe me chama assim quando está muito brava, então não me traz boas memórias. Então, Lelo fica mais simples e não me remete a coisas que eu fiz de errado. Melhor assim, tá? Bom, o livro de Tiago, então, é uma carta que está no Novo Testamento, e é sempre bom a gente começar por aí, todos os livros que a gente vai estudar, porque muda completamente a forma de encontrar o livro. Se ele está no Velho Testamento, nós encontramos ali princípios, nós encontramos ali o caráter de Deus, mas essas coisas do Velho Testamento já não são, muitas delas, praticáveis nos nossos dias de hoje, uma vez que se encontrava ali uma teocracia, uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje, tá? Então, esse texto está no Novo Testamento. O Novo Testamento fala da vinda de Jesus para alcançar o pecador perdido, né? Da vinda do Filho de Deus. Bom, isso significa que o Novo Testamento ele está sustentado, esse testamento está sustentado sobre a vontade de Deus, a graça de Deus de nos alcançar, não mais naquilo que o homem faz para Deus. No Velho Testamento baseava-se naquilo que nós fazíamos diante da lei de Deus. O Novo Testamento está baseado naquilo que Jesus fez por nós, e nós, em amor, respondemos a isso com gratidão, vivendo aquilo que Ele nos chama a viver. Então, esse livro é uma carta que está no Novo Testamento. O autor dessa carta é Tiago, mas qual Tiago é a próxima pergunta a se fazer, depois de entender que é Tiago. E aí nós temos pelo menos quatro opções aí, como autoria dessa carta, e eu vou começar da menos forte para mais forte. Então, a primeira opção é que esse Tiago é o filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo, um dos 12 também, conforme o texto de Lucas 5:10 e Mateus 10:2, mas essa hipótese é uma hipótese, digamos, fraca, como eu disse, porque esse Tiago, filho de Zebedeu, ele foi o primeiro mártir da era cristã, e portanto ele morreu prematuramente, morreu antes da data de que esse texto foi compilado. Esse texto provavelmente estamos falando aí de algo em torno de 49 depois de Cristo, e o Tiago, filho de Zebedeu, foi morto entre 40 e 44. Portanto, a chance de ser ele é praticamente zero, a menos que a gente esteja errado na datação da morte dele ou do tempo que ele foi escrito o livro, mas é pouquíssimo provável que a gente tenha algum erro nesse sentido. A segunda possibilidade é que seja filho de Alfeu, um dos 12, também irmão de Simão Pedro. Essa hipótese também é fraca, porque o Tiago, filho de Alfeu, nós não temos muita informação sobre ele, e aparentemente ele não tinha muita autoridade. E parece, pelo livro que a gente vai estudar, que quem escreveu tinha muita autoridade ao escrever. Tanto tinha autoridade, tanto era conhecido, que ele nem se deu ao trabalho de falar quem ele era, só falou: meu nome é Tiago. E parece que todo mundo da comunidade judaica, digamos assim, sabia quem era, não precisava de mais apresentações, tá? A terceira opção é que é o Tiago, pai do apóstolo Judas, não o Iscariotes, o outro. Mas também é pouco provável, porque a gente não sabe nada sobre ele. Então, recai a quarta opção, sendo a principal e a mais aceita, de que o autor dessa carta é o Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê em Mateus 13:55, quem é esse Tiago? Meio-irmão de Jesus, né? Uma vez que ele era filho de Maria, mas Jesus não era filho de José, então meio-irmão de Jesus. E assim, esse Tiago era antes da crucificação de Jesus, chamado Tiago o Menor. Todavia,
depois da crucificação de Jesus, ele veio a se tornar um dos líderes da igreja de Jerusalém. Gálatas 1,19, eu até pedi para colocar lá no projetor. Gálatas 1,19 vai falar sobre esse Tiago sendo uma das colunas da igreja de Jerusalém. Gálatas 1,19. Está lá? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do nosso Senhor. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo, ele falando sobre o período quando ele se converteu. E ele foi a Jerusalém, mas ali ele teve contato apenas com Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tá, o Tiago ele se torna a coluna da igreja de Jerusalém. E ele passa a ser chamado de Tiago menor, ele passa a ser chamado Tiago o justo. Talvez pela sua forma de lidar com as coisas de Deus, né? O detalhe é que a gente sabe pelos evangelhos que durante o ministério público de Jesus, o Tiago, assim como outros irmãos de Jesus, não criam em Jesus como sendo o Messias. E todos nós talvez podemos pensar, puxa, como assim? Ele tinha ali Jesus diante dele e não viveu desde pequeno e não o reconhecia como Messias, que coisa estranha. Na verdade, nem tão estranho assim, não é mesmo? A gente às vezes, quando começa a ter muito contato com alguém, a gente vai deixando de lado algumas coisas que não deveriam ficar. Vou dar o exemplo da nossa esposa, né? Depois de anos de casamento, você às vezes começa a falhar no sentido de carinho com ela, de dar um bom dia, de dar um beijo na testa, a falar que ama a sua esposa e coisas desse tipo. Por quê? A convivência parece que deixando você meio acostumado com o negócio, meio no automático, e você vai deixando de lado a questão afetiva. E, de alguma maneira, o fato de Jesus ter crescido como uma criança comum, talvez tenha afetado diretamente os seus irmãos e dizer, mas esse aqui é o que me bateu antes de ontem. Ele não pode ser hoje o Messias. Ontem ele estava me brigando comigo. A gente estava ali roubando um carrinho do outro. Não, calma, não é bem assim. Eu só estou exagerando no exemplo, né? Mas para dizer, ele era uma criança normal, que chorava, que fazia cocô, que tinha que ser limpado, enfim, era uma criança normal. E essa talvez naturalidade na convivência com os seus irmãos pequenos fizeram com que eles tivessem alguma distância da percepção de que ele poderia de fato ser o Messias, tá? Obviamente se junta a isso tantas outras coisas, mas aqui não dá tempo da gente trabalhar, tá? Então, durante o ministério público de Jesus, Tiago não cria em Jesus como Messias, mas alguma coisa parece ter mudado, e ter mudado rapidamente. O que foi essa coisa? Bom, provavelmente foi a ressurreição do nosso Senhor. Quando nosso Senhor ressuscita, ele passa a aparecer para determinadas pessoas, vocês lembram disso, do relato dos evangelhos, e talvez tenha sido isso, não sei se ele viu o próprio Jesus, mas o fato de outros contarem e o testemunho ser tão forte, que era impossível negar que isso aconteceu, que fez com que Tiago começasse a repensar algumas coisas e finalmente viesse a crer na messianidade de Jesus o Cristo, tá bom? Dito isso, esse livro denota que o autor tinha muita autoridade, e é isso que fortalece ainda mais a ideia de que é Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu, porque de 108 versículos, 54 são ordens diretas, são imperativos. Isso faz com que essa carta seja uma carta muito direta nas palavras, ao mesmo tempo sem muita conexão. Ela tem muitas ordens, mas ela não é organizada de maneira tão clara quanto as cartas, por exemplo, escritas pelo apóstolo Paulo. Então, essa é a nossa maior dificuldade, certamente, ao estudar esse livro. Quando eu digo que Tiago não cria em Jesus, você pode pegar textos aí, por exemplo, de Marcos 3, do 31 ao 35, João 7, do 1 ao 5, para quem está anotando, vale a pena depois dar uma olhada,
que era essa a realidade, tá? Destinatário dessa carta, ele diz que ele está escrevendo essa carta às 12 tribos da dispersão, ou as 12 tribos dispersas, dependendo aí da sua versão, tá? A expressão, ela se refere aos judeus que moravam fora da Judéia, ou ainda judeus que moravam fora do território judaico, fora de Israel, digamos assim, tá? Então, é para aqueles que estavam, entre aspas, longe, né? Não era para a igreja de Jerusalém ou para a região da Judéia, era para os que estavam dispersos, longe. E por que eles usam essa expressão? Porque na concepção judaica, quanto mais próximo de Jerusalém alguém estava, mais próximo ela estava do eterno, do próprio Deus. Então, quando ele fala aqueles que estão dispersos, ele está falando daqueles que estão longe, tá? O período ou data que esse livro foi escrito, como eu disse, foi 49 depois de Cristo, mas isso talvez não comunica muito para a gente. Então, é melhor a gente tratar do período e não da data. O período que esse livro foi escrito, o Evangelho ainda não tinha se esparramado, se saído da região da Judéia. Então, lembra do livro de Atos dos Apóstolos, quando diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra? A ideia é que vai uma progressão, ele vai se alargando, esse evangelho, certo? Então, quando a gente está diante desse livro de Tiago, o período o evangelho ainda não tinha se alargado, ele ainda estava muito restrito a Jerusalém e a Judéia, ainda não tinha se espalhado de maneira sistemática. Lógico, pode ser que tinha alguns que creram no evangelho e já estavam fora da Judéia, sim, mas não tinha ainda cumprido-se aquilo que foi falado em Atos do evangelho inundando toda a terra, digamos assim, tá? Então, esse é o período, é um período de transição do evangelho do judaísmo para o cristianismo. Isso significa o quê? Bom, significa que talvez muitos dos cristãos que estavam recebendo essa carta ainda não tinham entendido que havia uma diferença entre o judaísmo clássico e o que era ser um cristão que tinha raízes no judaísmo. Eles ainda estavam presos à religião judaica totalmente. Então, essa é a realidade, é o fundo histórico dessa carta. Ele está lidando com cristãos que ainda não tinham percepção clara da diferença do cristianismo para o judaísmo. Provavelmente muitos desses nossos irmãos que receberam essas cartas iam às sinagogas, iam ao templo nas festas sagradas, né, nas festas instituídas por Deus e tudo mais, tá? Além disso, esse texto talvez seja o mais jovem das nossas cartas do Novo Testamento, talvez. E então isso denota também o quanto ele é primitivo, ainda era um cristianismo não tão perceptível, não era um cristianismo tão separado do judaísmo, tá? Características da nossa carta aqui, de Tiago. Ela é uma epístola geral. O que significa isso? Bom, significa que ela não foi escrita para uma comunidade ou uma igreja local. Vocês vão lembrar de várias cartas no Novo Testamento que diz assim, a carta aos Colossenses, carta aos Filipenses, né? Tem muitas cartas endereçadas a igrejas locais. Por vezes, é verdade, essas cartas deveriam ser lidas em outras igrejas locais, em outras localidades, mas ela foi primeiramente endereçada a uma igreja local específica, em uma cidade específica, tá? Então, essa carta de Tiago não é esse tipo de carta, ela não foi endereçada a uma igreja local, a uma igreja específica. Mais do que isso, ela não foi endereçada a uma pessoa. Nós temos também no Novo Testamento cartas endereçadas a pessoas, a Filemon, a Timóteo, a Tito, nós temos essas cartas. Essa não é uma carta assim. Portanto, ela é uma carta geral, é para um público geral. Pedro escreve uma epístola geral também,
a João vai escrever epístola geral. Então, ela está dentro daquela categoria. Não por acaso ela está mais lá para o fim do Novo Testamento, né? Porque ordem cronológica ela deveria estar mais no começo, mas não está seguindo uma ordem cronológica de organização, está seguindo o estilo, o tipo de carta, tá? Então ela está lá junto com as outras cartas gerais, digamos assim. Bom, as características dessa carta, para além disso, nós podemos ver que ela tem um paralelismo muito grande com o Sermão do Monte. Eu pedi para os irmãos da mídia lá, colocar só 2 exemplos disso. Tiago 1:22 vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. Aliás, deixa eu conectar meu computador que fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Mas Tiago 1:22, como vocês estão vendo ali, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E daí, isso faz um paralelo direto com o que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 7:21, que vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esse é um exemplo de paralelismo desta carta com o Sermão do Monte, e há vários paralelismos desta carta com o Sermão do Monte. Então, se você é alguém que gosta muito de ler o Sermão do Monte, você certamente vai se lembrar e fazer conexões o tempo todo desta carta. Em todos os capítulos tem pelo menos um paralelismo com o Sermão do Monte, certo? Essa carta vai tratar, como eu disse, ela é uma carta não linear, ela não é organizada como as outras cartas que a gente está acostumado do Novo Testamento. Então, ela tem um grau de dificuldade maior para ser entendida, porque nós, principalmente aqui no Ocidente, nós temos essa visão linear das coisas. A gente aprende na escola de maneira linear. Então, organizar algo na nossa cabeça que não é linear é um pouco mais difícil. E por isso que eu falei que o Celso não foi nada bonzinho ao escolher Tiago. Brincadeira, mas é importante, não é mesmo? É um texto bíblico, é uma carta inspirada pelo próprio Deus e, portanto, é necessário que a gente a estude, tá? Temas principais dessa carta. Como ela não é uma carta linear, é difícil eu falar para você qual é o tema. Porque provavelmente, se você for ouvir outras pessoas fazendo a introdução de Tiago, cada um vai falar de um tema que é o tratado nessa carta. Então, como ela não é linear, eu fico olhando essas várias ordens que são dadas e tento juntar ali um tema para essas ordens, tá? Então, alguns vão dizer que há 2 temas principais nessa carta, que é a perseverança na aprovação, que a gente trabalha, a gente vê isso sendo trabalhado logo no começo da carta, e a sabedoria que vem do alto. Quem acredita que esses sejam os 2 temas principais, eles acreditam porque essas 2 questões são trabalhadas no capítulo 1 e depois volta-se a elas mais para frente na carta. Então, por isso, pode ser que esses sejam os 2 temas principais da carta. Porém, talvez tenha um outro tema maior, que é a questão da maturidade espiritual. Por quê? Porque o Tiago trata de diversas questões nessa carta, e todas essas questões estão relacionadas, ou a gente pode fazer um link com imaturidade, com uma criança. Como, por exemplo, a impaciência em meio às dificuldades. Como eu disse no capítulo 1, ele trabalha isso. Então, a criança, ela quer tudo na hora, não é mesmo? Você tenta falar, não, daqui a pouco a gente vai fazer isso, e a criança não entende, ela não sei o que acontece, mas não entra na cabeça dela que daqui a pouco já vai acontecer o que ela quer agora. E aí ela tenta, você precisa chamar de novo, enfim, é uma luta ali, uma guerra
entre nós adultos e as crianças, não é mesmo? Por quê? Porque a criança ainda é imatura, faz parte da natureza dela, do tempo dela, não é mesmo? Então, a imaturidade é o tema dessa carta, talvez o principal, e ele tem alguns exemplos aqui. A impaciência em meio às dificuldades é um, o dizer a verdade, mas não praticar é outro. Porque a criança, ela tende a falar a verdade, mas ela esquece as coisas muito rápido, né? E o Tiago vai dar o exemplo do cara que olha no espelho, mas depois logo ele sai e esquece o que ele viu ali. A criança tem essa característica, ela passa de um negócio para outro em um segundo, em um estalar de dedos e já foi. E não é que ela não tem o desejo de fazer a coisa certa, é que ela se dispersa muito rápido. Então, a imaturidade gera isso também, nós não somos firmes nas nossas decisões, naquilo que a gente está falando, e muitas vezes é verdade, mas a gente não tem a firmeza para praticar isso. A terceira coisa é que a criança, ela não tem controle sobre a língua. Todo pai, toda mãe já passou vergonha com isso aí, pode ter certeza, e se não passou, vai passar. É fato, a criança, ela não controla a língua, ela fala. Ela, na cabeça dela, está falando a verdade, está tudo certo. Mas muitas vezes ela nos coloca em dificuldades quando ela fala isso, porque ela não controla a língua. Era o problema dos cristãos, digamos, primitivos. Eles não tinham controle sobre a língua porque eram imaturos. E aí acabava trazendo muitos problemas para as comunidades locais. A quarta coisa a criança, ela tende a brigas, né? A cobiça, ela quer as coisas do outro, ela briga, é verdade, ela passa da briga para a amizade eterna em 3 segundos e perde a amizade eterna em 5, está tudo certo, é criança. Mas isso não cabe aos adultos, não é mesmo? Mas é a imaturidade espiritual que fica gerando essas brigas entre nós, cristãos, e a cobiça muitas vezes. O fato da gente desejar o que Deus não tem para nós, o que Deus não deseja para nós. Porque Deus não deseja tudo igual aos seus filhos, a menos que estamos falando das coisas essenciais. Isso sim, Ele deseja igual. Mas Ele não deseja que todos nós sejamos ricos. Se alguém é rico aqui, eu não sei, eu não sou. E não acho que Deus queira isso para a minha vida. Pode ser que Ele queira, e eu vou descobrir mais para frente, mas não é a minha preocupação. Há outros que são ricos, e eles precisam entender que, embora sendo ricos, são pobres. E aquele que é pobre precisa entender que, embora sendo pobre, é rico para com Deus. Portanto, nós não precisamos viver em guerra por conta da questão social, por conta de posições que não são essenciais. Então, a imaturidade gera esse tipo de briga e de cobiça, tá? A quinta coisa que o Tiago vai trabalhar como imaturidade é a coleção de brinquedos materiais. Ele trata isso no capítulo 5. A ideia que ele fala assim, olha, avisa aí aos ricos para não colocarem o seu coração nas riquezas. Na incerteza, ele usa a expressão, né? Na incerteza das riquezas. Porque a criança é assim, né? Ela tem um quarto cheio de brinquedo, mas ela vê o amiguinho brincando com o outro, ela quer juntar o brinquedo do amiguinho, aqueles 300 brinquedos que está lá. E se ela não tem o brinquedo do amiguinho, não está bom, os 300 não estão valendo de nada. Porque ela quer sempre mais brinquedos. O adulto imaturo é assim, ele quer sempre mais. Ele nunca está satisfeito com o que tem. E aí ele vive sempre em crise, porque ele não tem o que ele queria ter. Mas o Tiago vai dizer que isso é fruto de imaturidade. E diante disso, a gente precisa fazer algumas perguntas, que é o seguinte, deixa eu só beber uma água. Vocês desculpam a minha dificuldade aqui, é que eu não estou acostumado a usar microfone, viu? Esse negócio é meio desarrumado para mim. Mas vamos lá. Então, diante dessa imaturidade toda que a gente vê o Tiago trabalhar,
nós temos que dizer, bom, então há uma forma da gente encontrar cristãos maduros, da gente identificar cristãos maduros. E esses cristãos maduros devem servir de exemplo para a comunidade local. Então, um cristão maduro, segundo o livro de Tiago, tá? Ele é paciente em meio às provações. Esse cristão maduro, porque ele é paciente em meio às provações, quando o irmão imaturo está sofrendo provações e está se descabelando, ele vai abraçar esse irmão, vai orar com ele e vai contar a sua história. E vai poder relatar o que aconteceu na sua vida. E dizer, meu irmão, se acalma. O Senhor não saiu do trono, o Senhor tem propósito nisso tudo, vamos caminhar junto. Eu sei que é desesperador, mas Deus vai te mostrar já por que Ele fez isso. Ou Ele vai te moldar de uma maneira que você vai olhar para trás e falar, eu não queria ser aquela criança. Eu sou mais maduro hoje. Talvez essa história reflita um pouco Jó, não é mesmo? Jó tinha tudo de riqueza, família e tudo mais, bens e tudo mais. Era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, a Bíblia diz assim. Todavia, ele passa por toda a turbulência que passou, que todos nós conhecemos. No final do livro, o que ele diz? Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Hoje, de caminhar com você. Hoje eu te conheço intimamente. Antes era só um Deus distante para mim. Portanto, é isso, Deus às vezes vai nos provar de modo a nos tornar melhor do que a gente era antes, mais maduros, mais prontos para a boa obra que Ele quer que a gente realize. E não há outra forma de fazer isso, senão te apertando. Se não for apertando, não vai. A criança, quando começa a ir na escola e ser alfabetizada, ela fica cansada, ela sai da escola com o semblante cansado, ela sai da escola claramente desgastada. Mas se você ficar com dó da criança, ela não vai ser alfabetizada, porque precisa doer mesmo o cérebro, é uma engrenagem que precisa ser mexida ali dentro, senão não vai acontecer a alfabetização. Nós vivemos, obviamente, num período que a criança não pode sofrer nada, não, ela precisa, não é que ela pode ou não pode, ela precisa, é necessário para a criança isso, ela precisa ser levada a isso, a dor mental nesse caso, para que ela possa desenvolver a sua racionalidade, o conhecimento da língua portuguesa e todas as outras coisas, tá? Então, essa questão de a gente ter em Jó um exemplo, um irmão, digamos que foi maduro em meio à provação. Nós temos nessa história os imaturos ali dando trabalho para Jó, se não bastasse todos os problemas, tinha os amigos da onça dando trabalho ali, mas você vê, eles estavam com a intenção boa, eram amigos de verdade, mas que não conheciam a verdade. Então, em meio à provação, é importante você estar conectado a irmãos maduros que conheçam a verdade. Porque muitas vezes, em meio à provação, os irmãos imaturos vão dizer, não, meu irmão, fica firme aí, Deus tem vitória. E ao transmitir isso para um irmão imaturo, a ideia talvez seja, Deus vai me tirar da provação. Mas ao ler o livro de Tiago, Deus não vai te tirar da provação. Deus vai te forjar em meio à provação, é outra coisa. Deus vai te capacitar, Deus vai te amadurecer em meio à provação. Mas o irmão imaturo só consegue enxergar que provação é ruim. Não tem sentido uma provação. Nós tivemos recentemente uma família na igreja que a mulher estava grávida e ela faleceu, deu eclâmpsia e ela veio a óbito. Então ficou o marido, Daniel, a Amanda e a Alice, que nasceu, apesar da mãe ter morrido ali, a menina nasceu. E naquele momento, o mundo caiu para esse cara, para o irmão que perdeu a esposa e que está com uma filha recém-nascida. O mundo caiu de fato, mas pela graça de Deus, a igreja se uniu para socorrer esse irmão, para estar indo na casa dele, cuidando dessa criança nova, para estar ali fortalecendo os braços da
irmã mais velha, né, que perdeu a mãe e tudo mais. É isso, irmãos maduros não ficam jogando jargões, palavrinhas soltas ao vento que não são verdadeiras. Eles conhecem a verdade, eles sabem que esse mundo é um mundo difícil, que você precisa ser forte, e então eles vão à luta junto com você na guerra que você está vivendo. Mais do que isso, além de ser paciente em meio às provações, o irmão maduro, ele pratica a verdade. Eu já entrei um pouco nisso, mas só é possível praticar a verdade se você conhecer a verdade. Como você vai praticar algo que não conhece? Alguns irmãos aqui no Brasil, porque o Brasil tem uma mentalidade um pouco menos voltada para a cultura de estudo, né, de ensino e tudo mais, vocês sabem disso, vocês conhecem muitos cristãos que nunca estudaram um livro da Bíblia de fato, né? Então nós temos essa característica como povo evangélico, digamos assim. Então, aqui no Brasil, é muito comum irmãos que não conhecem a verdade, embora estejam na igreja há décadas, porque eles nunca pararam para estudar o livro. Eles simplesmente ouvem um pedaço de um versículo de um determinado livro e levam isso como se fosse uma verdade. Mas esse pedaço está dentro de um contexto histórico, cultural, religioso e tudo mais. Há necessidade de se aprofundar para conhecer a verdade. Mas nós temos um outro problema nos nossos dias em relação à verdade, é que nós, diferentemente dos anos 80 até os anos 80, 90, hoje nós temos muita informação vindo na nossa cabeça por meio do tal do celular, não é mesmo? Então hoje você recebe muitas informações e não consegue filtrá-las como se deve. De modo que os nossos irmãos evangélicos, cristãos dos anos 90, eles se enveredaram para a teologia da prosperidade. Todos nós sabemos, ouvimos falar nessa teologia, não foi? Todos nós, depois de um tempo, percebemos que era um engodo e começamos a combatê-la. Mas eles foram enganados por isso, por um tempo. Depois a verdade vem à tona, obviamente, e isso é rebatido. Todavia, hoje, a velocidade com que a mentira é difundida, o falso ensino é difundido, fica difícil para a gente ficar limpando terreno toda hora. Demora. E muitas vezes eles colocam uma roupagem tão diferente que é difícil você identificar o coração, a raiz desse falso ensino. Então é necessário que a gente, mais do que nunca, se prepare para estudarmos a Bíblia de maneira individual. A maneira coletiva de estudar na igreja comunitária, na igreja local, é indispensável. Todavia, você não vai poder ligar para o Celso toda hora que você for ler um texto. Você precisa aprender a destrinchar esse texto, você precisa aprender a trabalhar esse texto. Você precisa aprender a rebater os falsos ensinos que são usados a partir desse texto. Se você não fizer isso, daqui a pouco você vai começar a receber informações falsas, porque o nosso filtro, a nossa cabeça, não é capaz de filtrar tanta informação como nós estamos recebendo hoje. Então, se armem com a palavra de Deus. Tenham ela em autoestima, conheçam a verdade. De outra maneira, a mentira vai te engolir. E ela não vem simplesmente por falsos ensinos teológicos, ela vem por ideologias, ela vem por diferentes lados. Eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo vai valer para dois lados que vocês conhecem, a esquerda e a direita. Todos eles têm seus pontos nevrálgicos errados e seus pontos certos. Vou dar um exemplo para você. No Facebook, outro dia, um irmão em Cristo meu colocou um vídeo de dois marginais, vamos chamar assim, dois ladrões, numa moto. Eles param uma menina que estava andando na rua, os dois descem da moto, tinha duas meninas, na verdade, andando, eles roubam o celular das duas meninas, armados e tal. Daqui a pouco eles voltam para a moto, as meninas estão paradas lá, eles voltam para a moto e começam a andar. Vem um carro que viu a ação dos bandidos, depois foi saber que era o tio de uma das meninas que foi assaltada.
vem o carro e atropela os caras a milhão. Os bichinhos voou, parecia um papel voando no ar. Então esse irmão colocou esse vídeo para dizer, olha, que bom, algo bom, mas não é algo bom. Por que não é algo bom? Porque para a direita, muitas vezes, e aqui não estou dizendo que a direita é certa e nem que a esquerda, a gente vai falar, vocês vão entender a ideia. Mas é porque para a direita, para o cara que tende à direita, ele vai pensar, o marginal se deu mal, está tudo certo. Mas para a Bíblia, o problema está que Deus, na lei que Ele estabeleceu, Ele fez diferença de valor entre vida e bem material. Vou dar um exemplo. Na lei de Deus, se um homem tentasse entrar na sua casa, uma pessoa, né? Um homem é só modo de dizer. Se uma pessoa tentasse entrar na sua casa de noite, você poderia matá-lo e você não seria de forma alguma condenado. Por quê? Porque à noite, luminosidade baixa, não é como nós que temos luz, né? Aperta ali, está a luz. Lá no mundo antigo não tinha eletricidade, então à noite você não consegue saber o que esse cara está portando, o que ele vai fazer, as intenções dele. Ele entrou na tua casa, você pode matá-lo. Você pode não, você deve matá-lo. Mais do que poder, é dever seu, obrigação do homem proteger a sua família. Assim está na lei de Deus. Então você deve matá-lo, a menos que você possa neutralizá-lo sem matá-lo, melhor ainda, só que no mundo antigo isso não era possível, não tinha luz, como eu disse. Você vai carregar a lamparina aqui, o cara vai saber onde você está, ele vai te atacar, querido. Então era complicado. Então, isso você não era condenado. Todavia, se o rapaz, a pessoa fosse entrar de dia na sua casa e você o atacasse, você poderia ser condenado. Por quê? Porque a Bíblia faz distinção, ou Deus faz distinção entre o valor da vida e o valor do bem material. No caso do vídeo que eu comentei, a vida tinha sido preservada, as meninas não estavam sendo mais atacadas com a arma, eles estavam indo embora. Logo, quando o rapaz, o tio da menina, atropelou os indivíduos, ele atropelou pela raiva, obviamente, da sobrinha ter sido roubada, mas ele atropelou porque os caras tinham roubado um bem, não porque eles tinham feito um dano à vida das meninas. Logo, a Bíblia condenaria tal atitude. Veja, então, nesse sentido, ainda que a direita vai dizer que bom, vai aplaudir, nós, como cristãos, vamos dizer, está errado. Aí nós vamos para a esquerda. A esquerda ela tem o livro de Tiago, quando fala dos ricos, né, que não deve colocar o amor na riqueza, ela vai falar, está vendo? Deus é a favor da distribuição de renda. Ele é? Na lei de Deus eu não vi ele falando, olha, deem tudo ao Estado, no caso aos sacerdotes, aos levitas, deem tudo aos levitas que vocês plantarem e eles vão distribuir a renda. Ele falou isso na lei de Deus? Absolutamente, absolutamente, porque o homem deve viver do suor do seu trabalho. E se esse homem não tem condição de viver com o suor do seu trabalho, o seu irmão deve auxiliá-lo nas suas necessidades. E a gente faz isso de maneira bastante clara na igreja local, né, com assistência social. Toda a igreja que eu conheço séria tem uma assistência social, eles se unem, mesmo que não é organizada, ficam sabendo de um irmão que está passando necessidade, joga no zap lá, junta alimento, vai levar, pronto, é isso. Então, veja, a verdade, ela não está para o mundo. O mundo, ela tem flashes da verdade. Então, uma ideologia, um posicionamento, ele é a partir de flashes da verdade, mas nós cristãos temos a verdade. Ela é a palavra de Deus. E, portanto, nós, por meio da palavra de Deus, podemos rejeitar o que é falso e abraçar e propagar o que é verdadeiro. E é muito importante a gente fazer isso, porque se a gente não conhecer a verdade, nós vamos ser abraçados, capturados por ideologias falsas, por posicionamentos que não têm a ver com a fé cristã. Vamos lá, o controle à língua, a maturidade trabalha essa questão do controle à língua. E todos nós, sem exceção, já demos problema com a nossa língua, certo isso,
certo. Sempre que nós falamos, há um risco da gente ofender, há um risco da gente causar problemas. Mas também é verdade, a língua pode causar grandes bênçãos, grandes ânimo na vida do meu irmão que está passando por dificuldade e tantas outras coisas. Portanto, controlar a língua é importante, mas a língua não faz sentido sem uma voz, não é mesmo? A língua é usada para transmitir alguma coisa. Se você não conhece a verdade, você vai transmitir o que com a língua? Ainda que seja na melhor das intenções, como eu falei dos irmãos que falam, dos irmãos imaturos que falam para os outros que estão passando em provação, Deus vai te dar a vitória. É a melhor das intenções, mas não conhecem a verdade, não foram amadurecidos pela palavra, e aí vão transmitir o que não é real. Outra característica do cristão maduro é que ele é um pacificador, ele não é um agitador. Ele tenta pacificar o ambiente, ele tenta acalmar o coração que está revoltado. Isso não quer dizer que ele vai dar razão para o coração revoltado. Isso quer dizer que ele tenta acalmar o coração revoltado, mas nos bastidores ele vai trabalhar para que haja comunhão, haja harmonia no ambiente. Ele não vai ficar criando histórias para que esse vendaval se torne de fato uma tempestade ainda pior. Ele vai agir como um pacificador, como alguém que quer o bem de todos, tá? E por fim, um irmão maduro, ele ora em meio aos problemas. Ele é alguém que sabe da sua limitação, porque de fato nós não somos o Cristo. Nós podemos, de alguma maneira, fortalecer o braço do que está caído. Nós podemos, de alguma maneira, encorajar o que está desencorajado. Nós podemos, de alguma maneira, contar a nossa história de provação para que o outro que está passando por provação saiba que não é o fim. Todavia, a verdade é que se Deus não operar no coração, seja no meu como do irmão que está em necessidade, não vai acontecer nada. E isso se dá em vários âmbitos. O exemplo que eu dei da assistência social da igreja é um desses. Não adianta você levar a cesta básica para o irmão se você não consegue levá-lo à verdade. Porque alguém que não está na verdade vive no erro. E alguém que vive no erro vive precisando das coisas. Então você precisa levá-lo à verdade, você precisa usar a sua língua para fortalecer esse irmão. De modo que ele saia da sua vida de erro e finalmente, ao invés de precisar de cesta básica, seja ele a doar a cesta básica para o necessitado que está mais imaturo ainda do que ele. Então, esse é o ponto. Só que para isso, para tudo isso, para que a gente chegue à maturidade, nós precisamos de um elemento que o Tiago trabalha logo no começo do livro, que é nascer de novo. Não é possível alguém ser maduro espiritualmente sem entrar para a fé cristã, sem nascer de novo. Qual é a dificuldade nossa, muitas vezes na igreja? A dificuldade nossa, muitas vezes na igreja, especialmente em igrejas enormes, é que nós não sabemos quem de fato nasceu de novo lá dentro. Porque eles vêm de outras igrejas, muitas vezes, e a gente não sabe nem que evangelho eles ouviram, porque falsos evangelhos estão espalhados pela nossa sociedade. De modo que entra o irmão, passa a ser chamado de irmão, passa a ser abraçado como irmão, passa a ser dizimista, passa a sei lá o que mais, passa a fazer parte, frequentar reunião de oração e tudo mais, mas a gente precisa saber se esse cara nasceu de novo. A gente precisa saber se ele tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ou se ele tem compromisso com aquilo que ele acha ser a verdade. Porque uma característica que a Bíblia vai apresentar para nós como alguém que é nascido de novo, é que deseja o puro leite da palavra de Deus. De modo que se alguém não abraça a palavra de Deus como inequívoca, inerrante, ele não pode ter nascido de novo. Ele simplesmente não é nosso irmão na fé.
E aí cabe a nós levarmos de novo o Evangelho, não a palavra, não o ensino, mas a pregação do Evangelho para esse cara. Porque ele não vai nascer de novo por meio do ensino, ele vai nascer por meio do Evangelho. São coisas diferentes. O ensino é fundamental para o amadurecimento, mas para aqueles que não conhecem a Cristo, você vai apresentar o Evangelho. E muitos dos nossos irmãos, que a gente chama de irmãos na igreja, estão em necessidade do Evangelho. Estão em necessidade de ouvir o que aconteceu, quem que cortou a história da humanidade por meio da cruz, fez a cruz, né? A linha do tempo estava correndo, e ele veio e rasgou essa linha do tempo, e agora a partir disso, essa pessoa pode nascer de novo. Então, importante, ajude o seu pastor, ajude a sua comunidade local a identificar quem são os irmãos que estão precisando amadurecer na fé. Fortaleçam os braços desse irmão. Seja você aquele que auxilia ele na palavra de Deus. Se você não está apto para auxiliá-lo na palavra de Deus, tome isso como responsabilidade. Você, como cristão, precisa conhecer a verdade. Só ela pode te libertar. Portanto, acolha a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, de modo que a verdade possa invadir o seu ser e desse modo você possa inundar o seu irmão imaturo. E se, por um acaso, nessa caminhada você identificar que ele não é um irmão ainda, apresente para ele o Evangelho. É uma necessidade para se nascer de novo, conhecer o Evangelho. Ninguém vem à fé senão por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, tirar o homem da escuridão e trazer ele para a luz eterna. Ok? Bom, para finalizar, que eu nem sei quanto eu já falei, mas para finalizar, eu queria encorajá-los a ler essa carta de Tiago, uma vez que ela tem só 108 versículos. De repente, se você nunca a leu ou faz tempo que a leu, leia ela. Você tem hoje a tarde inteira para lê-la, para quando você for receber o ensino dela, você esteja pelo menos com uma noção geral do que é tratado ali. Como eu disse, não é uma carta fácil, então toda ajuda é bem-vinda. Se você tem uma noção do que vai ser tratado, vai ser mais fácil para você entender o texto em questão, tá bom? É isso, a introdução. Então lembre-se, a igreja ainda está num momento de transição, saindo do judaísmo para iniciar o cristianismo, digamos assim. Então é uma igreja ainda muito judaica, são trabalhadas questões mais voltadas para o judaísmo, trabalhado mais questões de lei. Nós hoje não temos mais essa realidade, né? Poucos de nós têm contato com a fé judaica, por assim dizer, talvez um ou outro irmão que goste mais das notícias de Israel e tudo mais, mas nós temos pouquíssimo contato com a fé judaica. Então essa é a primeira dificuldade, a dificuldade de não ser uma carta linear, a dificuldade dele ter muitos imperativos e, portanto, não ter uma organização tão simples como a de Paulo, que ele costuma ter nas suas cartas. Então tudo isso são coisas importantes que você lendo vai poder acompanhar e ter um pouco mais de facilidade para entender essa carta, ok? Vamos orar? Depois você vem aqui? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque por meio da Tua palavra nós conhecemos a verdade que não está sujeita a nenhum homem, a verdade que não se contradiz, a verdade que é eterna, que dura para sempre. A Tua palavra, diz a Bíblia, que durará para sempre. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra não há de passar, Deus. Por isso nós queremos e pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nosso interior, para que a gente deseje ardentemente essa palavra. Porque todas as outras coisas vão passar, Senhor. Todas as outras coisas são temporais, mas a Tua palavra, essa é eterna, Deus. E nós que conhecemos o Teu Evangelho, pela Tua graça
e sabemos que hoje temos a vida eterna por meio do sacrifício do Teu Filho, queremos nos regozijar naquilo que é eterno. Não há nada mais palpável para nós do que a Tua palavra e a esperança que ela gera em nossos corações. Por isso, fortalece os nossos passos, Deus. Faz-nos ser irmãos que se compadecem um do outro, que ajudem um ao outro. Faz-nos ser irmãos, Deus, que realmente tenham palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de repreensão em amor também, Senhor, porque nós precisamos disso nos nossos dias. Assim nós oramos, Pai, crendo no poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.